a abertura desse versículo. Romanos capítulo 1, verso 16. Nós conhecemos que Martinho Lutero, quando ele se deparou com essa passagem, seus olhos se abriram, seu coração se encheu de esperança depois de alguns anos de angústia. E diz assim, verso 16, primeiro verso 16, depois o 17, que diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Ao verso 17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Não é isso, irmão Leonardo? Eu quero aqui nesta manhã, com muita alegria no coração, nós darmos início ao nosso segundo módulo de estudo com a liderança. E o tema bastante necessário. Nós precisamos mais do que nunca recordar e trazer novamente a história da igreja para os nossos dias. E quando eu falo a história da igreja, eu falo na história do nosso ministério, né? Que alguém vai pensar, a história do nosso ministério, o pastor Wagner, há 10 anos atrás, esteve aqui, não tinha nada. Não, não é isso. A história da igreja evangélica, ela começa na reforma protestante. Por isso, um tema bastante necessário. Nós precisamos, querido, resgatar isso. Há pouco conhecimento acerca da história da igreja evangélica. E Deus colocou no meu coração o desejo de, esse ano, já que é o ano que nós estamos comemorando 500 anos da reforma, trazer esse tema para a nossa igreja. Talvez alguns que estão aqui hoje não saibam, nossa igreja está passando por um processo doutrinário, uma reforma. Uma reforma. E é bom que nós venhamos aprender as bases dessa doutrina que nós estamos conhecendo aqui na igreja. E melhor do que isso é trazer o profeta de fora, né? Para falar, para dar base naquilo que o pastor está ensinando, para a gente entender que essas doutrinas, esses ensinos, têm uma história, têm um fundamento. Por que estamos aprendendo a doutrina reformada? Então, com muita alegria no meu coração, eu conheci esse jovem, indicado pelo nosso irmão Mister, que também é um homem de Deus, também foi uma bênção em minha vida. Na verdade, o Mister introduziu na doutrina reformada. Viu? O Mister é o marco. Então, eu conheci muito da doutrina através de livros que o Mister me emprestava, me dava, me vendia. Enfim, hoje eu posso dizer que a doutrina reformada me deu, de fato, base, alicerce para tudo que eu sou hoje, ministro, homem de Deus, pai de família, esposo, cristão, é exatamente na palavra de Deus, no Evangelho, na doutrina reformada. E da mesma forma, eu quero que essa doutrina que me edificou e tem edificado até hoje, também chegue ao conhecimento dos meus amados irmãos, cujo eu sou pastor. Então, hoje eu quero dar abertura a este estudo muito importante. Que pena que o tempo é pouco, só são apenas 4 domingos, uma apostila excelente que nosso irmão Leonardo fez aqui, elaborou para nós, muito boa, e eu já vou passar para ele, porque o tempo é pouco, ele vai se apresentar, falar um pouco da vida dele, se der tempo para isso, se ele quiser se apresentar um pouco mais, ele já está com a oportunidade. O nosso combinado foi que ele fique ensinando até 10 e 15, 10 e 20, ok? E eu sei que ele não vai passar disso. Tá bom? Irmão Leonardo, fique à vontade e Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Graças a paz. Eu liguei meu relógio aqui para 10 para as 9, né? Para mim poder terminar 10 e 15, 10 e 20. Brincadeira. Como o pastor disse, quem me apresentou ele foi o Mister, amigão aí, só apresenta bons pastores para mim. Quem me apresentou um dos meus mentores, que é o reverendo Carlos. Sou batista, mas um dos meus mentores foi presbiteriano. Foi não, o é presbiteriano, né? Mas ele já foi crente um dia, foi batista. Um dia ele foi crente. Brincadeira, irmãos. Igreja presbiteriana é uma igreja muito, muito séria. O pastor também. Como já foi dito, eu me chamo Leonardo, tenho 22 anos, sou casado, tenho aí 2 filhos,
bem novo, né? Tem o Daniel, de 4 anos, fez agora, dia 22. E tem uma Sofia que vai fazer 1 aninho, dia 30 de agosto. Então, já tenho aí uma pequena família, né? Pequena família. Não sou formado em teologia, certo? Mas sou um amante de teologia. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu não gosto muito de fazer, só para que os irmãos não pensem que eu subi aqui sem ter nenhum tipo de informação para passar. Apesar de não ser formado em teologia, já tem 4 anos que eu estudo teologia. Eu tenho uma média aí de 570, 580 livros em casa. Já li um pouco mais de 515, estou entre 520 livros lidos. Li bastante para poder produzir essa revista. É um tema que enche o meu coração e humilha a minha intelectualidade, mas que ao mesmo tempo eu tenho bastante prazer, que é o tema de história da igreja, especialmente o da reforma. Se vocês verem na bibliografia, mais de 16 livros usados. Uns 7 desses eu cheguei a ler completo, agora, mais recente, cheguei a reler, e alguns outros eu usei para pesquisa. Então, vocês podem ficar despreocupados que, pela graça de Deus, Ele conseguiu me capacitar para o que a gente vai fazer e para o estudo que a gente vai ter aqui. Certo teólogo uma vez disse que se conhece um homem por aquilo que ele ama. Então, para que vocês me conheçam melhor, espero que no decorrer desses 2 meses, vocês consigam me conhecer um pouco mais, mas para que vocês me conheçam melhor de imediato, eu quero dizer meus 4 grandes amores. Primeira coisa que eu amo, e eu amo acima de todas as outras, é a Trindade. É Deus. É o Deus que é trino. É o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu amo e busco devotar meu amor a Ele. Segunda coisa que eu amo, na verdade não a segunda coisa, no caso a segunda pessoa, ou as pessoas, é minha família. Minha esposa, meus filhos. Abaixo de Deus, eles são a minha prioridade. Meu terceiro amor é a igreja. E não somente a minha. Eu amo demais minha igreja, Batista Filadélfia. Mas, acima de tudo, eu amo a igreja de Cristo. Tanto que eu estou aqui, domingo de manhã, ministrando aos irmãos. Eu amo a igreja, eu amo servir a igreja. E, em último lugar, mas também não menos importante, eu amo livros. Sou apaixonado por livros. O que é que você gosta de fazer no tempo livre, Leonardo? Ler. Se tivesse livro de plástico, assim, folhas de plástico, eu lia tomando banho, para não perder tempo. Eu sou apaixonado por literatura. E falando em paixão por literatura, antes de começar, eu gostaria de indicar 4 livros para os irmãos sobre a história da igreja. Cada aula eu vou indicar alguma literatura, certo? Primeiro livro é Panorama da História da Igreja, do James Hickman, curso Vida Nova de Teologia Básica. Como vocês veem, ele é um panorama bem fino. Ele vai tratar toda a história da igreja, como diz, de forma panorâmica. Se você quer ter uma noção do que é a história da igreja, esse é um bom livro para se iniciar. Ele vai ali desde os pais da igreja, Agostinho de Hipona, os pais apostólicos, vai passando aí pelo período da igreja medieval, igreja reformada, igreja moderna, e até a igreja como a gente conhece hoje. Então, se você quer uma introdução à história da igreja, um panorama da história da igreja, esse é o livro. Segundo, já é um pouco maior, mas não se assustem, é O Cristianismo através dos Séculos, do Carnes, da editora Vida Nova também. Ele já é bem maior. Qual é o diferencial desse livro dos demais livros de história da igreja? Ele é muito pastoral. Ele é muito preocupado com como pegar a história e aplicar para a vida de vocês. Como fazer com que nós apliquemos o que nós aprendemos acerca da história da igreja. Então, se você já quer uma leitura um pouco maior sobre a história da igreja, eu indico esse livro do Carnes. E o último livro, são os 2, é uma coleção, é se você quer algo maior do que ele. E a gente podia ficar nessa brincadeira aqui o dia todo, porque tem, não se preocupem, tem de 5 volumes, tem 2 volumes que cada volume dá 2 desses, então tem mais coisa para indicar, que é História Ilustrada do Cristianismo, do Justo Gonzalez. Ele é um livro de fácil leitura, muito fácil leitura.
ele tem bastante ilustração, então te ajuda muito em determinados pontos, certo? É um livro muito belo, só pela beleza dele já valeu você ter na sua estante, nem que fosse de enfeite, mas não façam isso, leiam os livros que vocês comprarem. Então, está aqui essa última indicação. Qual é o defeito dele? Ele não tem tanta historiografia, bibliografia. Como assim? Ele não diz tanto de onde ele tirou as fontes. Então, se você quiser fazer para uma perspectiva acadêmica, tipo, vou elaborar uma aula, uma revista que diga, não é tão bom nesse sentido. Você tem que usar só ele. Mas, para uso devocional, como cristão, ele é um excelente volume. Agora, vamos deixar essa parte da apresentação e vamos iniciar, devido ao nosso pouco tempo. A Bíblia fala que quando Cristo subiu aos céus, ele deu para a sua igreja dons, ele deu dons aos homens, e entre eles ela vai alistando profetas, mestres, evangelistas, pastores, e é justamente sobre essa questão que a história da igreja está envolvida, sobre o fato de Deus ter dado mestres à sua igreja. Deus ter dado mestres a ela. Talvez vocês estejam pensando qual é a importância da gente estudar a história da igreja. Para que me interessa estudar a história da igreja? A questão é porque a história da igreja é um presente de Deus. Estudar a vida desses homens é receber de Cristo algo do seu sacrifício. O primeiro motivo, o motivo principal pelo qual ele se sacrificou foi pela nossa salvação, para garantir a nossa salvação. E um outro foi para conceder dons à igreja. É por meio do sacrifício de Cristo que a igreja tem dons e ela tem mestres. Então, de certa forma, negligenciar a história da igreja é negligenciar um dos resultados da obra salvífica de Cristo. A história da igreja nos ajuda, por meio desses homens, desses mestres, a compreender um pouco mais da palavra de Deus, da Bíblia, que nós o veremos aqui mais adiante. Há uma grande importância em se estudar a história da igreja. E é o que eu vou tentar mostrar aqui nessa aula. Jó. Botei o texto, mas não pus, fiz esse erro, não pus a referência na apostila. Isso aqui é Jó 8, se eu não me engano. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos de nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Aqui Jó nos convida a olharmos e a aprendermos e a perguntarmos às gerações anteriores. Assim que terminar aqui eu olho a referência, eu tenho ela. Para que estudarmos a reforma? Vivemos em uma época em que a resposta para os problemas contemporâneos é sempre esperada do novo, do diferente. A gente aguarda aí um novo smartphone, um novo tablet, um novo avanço na medicina. Para nós, para a nossa época, o velho é ruim. E essa ideia de que o velho é ruim, o antigo é ruim, que nós precisamos do novo, tem atingido inclusive as nossas igrejas. Para muitos cristãos parece totalmente sem sentido, e talvez você esteja incluído nisso, a ideia de que a reforma dos séculos 16 e 17 possa ter algo a nos ensinar hoje. Talvez você tenha vindo aqui hoje somente em obediência ao pastor. O pastor me chamou, sou líder da igreja, eu devo vir. Mas eu quero encorajar você a vir não meramente por obediência ao pastor, muito bem quem veio por isso, mas pela importância que tem o estudar a história da igreja. O que um conjunto de eventos que ocorreram aí há 500 anos atrás pode nos ensinar a uma geração que vive na era da comunicação em massa, da globalização. Nós temos acesso aí a informações do mundo inteiro. Basta irmos na internet. Por que nós vamos, com tanta informação, voltar a uma informação de 500 anos atrás? Será que ela já não está ultrapassada? Será mesmo que existe alguma importância em olhar para o nosso passado, para os primórdios da fé protestante, como o pastor falou aqui? Minha proposta nesse estudo é mostrar que sim, que existe uma importância e mostrar para vocês qual é essa importância. Eu gostaria de provar que nós faríamos bem em ouvir novamente a mensagem desses homens que foram agraciados por Deus com imensa sabedoria e coragem, ao ponto de desafiar imperadores, papas e reis,
que as suas consciências estavam cativas à palavra de Deus. E daí vocês já podem ter uma noção da importância que esse conteúdo tinha para eles. Quem aqui desafiaria um papa, que era uma autoridade máxima na época, um imperador, para defender algo que não tivesse importância? Esses homens, pela graça de Deus, defenderam. E pela mesma graça obtiveram sucesso. A nossa revista ela é dividida em 4 partes. Não vai dar para dar ela toda. Gostaria de dar, mas eu acredito que não vai dar para dar ela toda, no sentido de que não vai dar para dar a totalidade de cada assunto, por causa do tempo. Então, o que eu encorajo aos irmãos? Que vocês leiam. Cheguem em casa, leiam a aula de hoje. Próxima aula já venham com ela lida, até para facilitar vocês, já terem alguma noção, fazerem perguntas. Ela é dividida em 4 partes. A primeira parte dela é o Deus que controla a história, onde nós veremos o contexto da época da Reforma, que é a nossa aula de hoje. Estudaremos também os movimentos reformistas, antes da Reforma Protestante ocorrer, e por fim teremos uma visão panorâmica da vida e teologia dos pré-reformadores. A segunda parte eu nomeei aqui de os 3 mosqueteiros da Reforma. Próxima aula eu explico o porquê, onde nós veremos aí a Reforma na Alemanha com Lutero, e na Suíça com Zwinglio, em Zurique, e Calvino em Genebra. Calvino, apesar de ser um reformador francês, de origem francesa, a reforma dele foi na Suíça, em Genebra. A terceira parte será muito além de Lutero, a reforma protestante ao redor do mundo. Vocês podem ver aí o capítulo 3, onde nós estudaremos o crescimento mundial da fé protestante, como ela atingiu o restante do mundo. E teremos uma visão também panorâmica da vida e ministério de diversos reformadores, como Martin Butzer, Teodoro Bessa, John Knox e outros. E por fim, que eu acho que vai ser minha aula favorita, a quarta parte é Paixão pela Pureza, o legado do movimento puritano, onde nós veremos aí o impacto do pensamento puritano sobre a vida religiosa, social e familiar. Alguém já nomeou os puritanos como a reforma da reforma? A reforma da reforma. Existe um reformador que ele diz uma frase que é muito conhecida no meu reformado, que a igreja reformada está sempre se reformando. Sempre nós precisamos de reforma. Porque, infelizmente, parece algo que, desde o início, com o passar do tempo, a igreja vai se distanciando do evangelho. Então, nós precisamos voltar a isso, nós precisamos nos reformar. Vamos para a aula de hoje. O Deus que controla a história. O contexto da reforma. Eu gostaria de introduzir nossa série de aulas falando sobre a importância de estudarmos a história da igreja, e mais precisamente a reforma protestante. Eu dei aqui 2 motivos, pelo menos, para essa importância. O primeiro motivo, ele é apologético e preventivo. Ele nos ajuda a nos prevenirmos e a nos defendermos. Daí a ideia apologético, defesa. No século XVIII, o filósofo e escritor Edmund Burke disse acertadamente que aqueles que ignoram a história estão fadados a repeti-la. E em nenhum outro local esse princípio é tão verdadeiro quanto na história da Reforma. Quando nós ignoramos a Reforma Protestante, quando nós ignoramos o que esse movimento fez e qual a mudança isso provocou na história da igreja, nós infelizmente estamos fadados a repetir aquilo que um dia se foi. Um exemplo muito claro é as igrejas neopentecostais, onde praticamente se vende salvação. Não se mudou muita coisa do que eram as indulgências da época da Reforma, a salvação comprada, literalmente, do que você vê hoje em muitas igrejas. Muitas igrejas. Eu já vi o cúmulo de ver sabonete ungido para lavar pecado. Então, daí vocês têm uma certa noção de que, quando você olha, só mudou o produto. O resultado do produto, a proposta é a mesma. E por que os irmãos vão? Primeiro, por causa do ídolo do coração deles, que é a ganância. E esse ídolo faz com que eles fiquem escravizados. E segundo, por falta de conhecimento da história. Se eles compreendessem que isso há 500 anos atrás já foi rebatido, e que há 500 anos atrás já foi comprovado biblicamente que não se deve ocorrer, eles com certeza não cairiam nesse tipo de armadilha e não seriam reféns desse tipo de pessoas. Que, como diria meu pastor, não é merecido nem chamar de pastor para não ofender a classe, não ofender a categoria pastoral. Estudar a história da igreja nos ajudará a identificar heresias antigas, travestidas de teologia